O assunto agora continua frações, sexto ano. Vamos então corrigir a semana 3 do volume 4 do plano de estudo tutorado. Vamos lá? A primeira questão fala aí que a figura desenhada está dividida em partes iguais. O número decimal que corresponde à fração que representa o quanto a parte sombreada representa da figura inteira é. Gente, então vamos lá lembrar. Fração, a gente punha o quê? A gente representava, conta quantos tem, é a quantidade de partes em que está dividida. Quantos estão sombreados? É a quantidade de partes que eu peguei. Então, no caso aqui, ó, eu tenho, foi dividido, o inteiro foi dividido em 8 partes, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu sombreei quantas partes? Ó, 4, 5, 6 partes. Então, eu tenho 6 oitavos. A fração do inteiro aqui é 6 oitavos. Mas a pergunta não é a fração. Ele quer o número decimal correspondente. Lembra que a gente falou que fração é uma divisão? Então, se eu quero um número decimal, é só eu pegar o 6 e dividir por 8. Então, vamos lá, vamos dividir o 6 por 8. 6 dá para dividir por 8? Não dá. Como que eu faço, então? Eu ponho 0, porque 6 dividido por 8 dá 0, não tem nenhum. Então, eu ponho 0, ponho vírgula e ponho o 0 aqui em cima. Aí, 60 dá para dividir por 8. 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Então, eu vou tirar 56 de 60, vai sobrar 4. Preciso colocar vírgula de novo? Não, o número só pode ter uma vírgula, né, gente? Mas eu posso colocar 0 para ir até terminar a divisão. Então, pus mais um 0 aqui. 40 dividido por 8, vamos lembrar da tabuada do 8, é 5. 5 vezes 8, 40. Então, vou tirar 40 aqui. Beleza, fiz a questão. Então, qual foi o resultado que eu encontrei? Letra C, 0,75. Na 2, ele fala que a reta numérica, então ele deu uma reta aqui, ela está dividida em partes iguais. Então, tem o mesmo tantinho entre cada intervalo, do 0 até o A, do A até o B, do B até o C, sempre o mesmo tanto. De 0 a 6, eu tenho quantos intervalos aqui? Vamos contar? 1, 2, 3 intervalos. Então, se aqui é 6, 6 dividido por 3 vai ser quanto? Vai ser 2. Então, cada um desses intervalinhos aqui vale 2. Então, aqui, ó, 2, 4, 6. Aí, na letra A, ele pergunta, onde está localizado o número 8? Então, se eu continuar aqui, ó, 8 vai estar na letra D. A letra D, então, vai ser a resposta da letra A. Depois, na letra B, ele pergunta, o ponto G corresponde a qual número? É só a gente continuar colocando aqui para ver, ó. 8. Então, o E vai ser 10, o F vai ser 12, o G vai ser 14. Então, a resposta da letra B aí, ó, 14. E o ponto A? O ponto A a gente já viu aqui, ó. O ponto A vale 2. Na 3, ele fala que a turma do sexto ano B da escola criativa, empolgada com o estudo da região sudeste nas aulas de geografia, resolveu fazer uma faixa decorativa com as bandeiras dos estados dessa região. A representação a seguir demonstra o trabalho da turma. Então, aqui, ó, ficou desse jeitinho aqui, ó. A bandeira de Minas, que tem o triângulo escrito em volta. A bandeira do Rio, que tem esse brasão aqui. A bandeira do Espírito Santo, que tem essas 3 listas e um escrito no meio também. E a bandeira de São Paulo, que é a bandeira das 13 listas. Então, aqui, ó, na letra A ele pergunta, qual a fração que representa razão? Razão e fração é a mesma coisa, né? Entre o número de bandeiras de Minas e o total de bandeiras presentes nessa faixa. Então, vamos lá. Primeiro,
embaixo, no denominador, que é a quantidade que divide, o denominador divide, tudo com D aí, ó. Em quantas bandeirinhas eu usei aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 bandeiras. Então, no denominador, eu vou ter 15. E quantas são as bandeiras de Minas? Então, se eu contar aqui as bandeiras de Minas, essas que tem o triângulo vermelho, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, lá em cima eu vou pôr 6. Então, 6 quinzeavos. Eu posso dar essa resposta aqui? Não posso, não. Eu já ensinei para vocês que a gente tem que devolver uma fração irredutível. E olha lá, dá para mim dividir por 3, tanto no numerador como no denominador. Então, enquanto eu puder dividir, eu vou dividir. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por 3 e vou achar como resposta 2 quintos. 6 por 3, 2. 15 por 3, 5. 3 continua. Ele pede para você reescrever o número obtido na questão anterior em sua forma decimal. Então, aqueles 2 quintos, eu vou ter que pegar o 2 e dividir por 5. Vocês lembram como é que faz continha de dividir? Vocês devem ter aprendido lá no 4º, 5º ano. Não sei não, foi lá no Fundamental 1. 2 não dá para dividir por 5. Então, o que eu faço? Ponho 0, e ponho mais um 0. Aí 20 dá para dividir por 5. Dá 4, porque 4 vezes 5, 20. Subtraio aqui, tranquilo. Então, 2 quintos equivale a 0,4. Essa é a resposta da questão. Depois, na letra C, ele fala qual fração representa a razão entre o número de bandeiras dos estados de São Paulo tem 4, ó, do Rio de Janeiro eu tenho 3, e Espírito Santo só tem 2 aqui, ó, juntas em relação ao total de bandeiras da faixa. Então, vamos escrever essa fração. Escreva essa fração como um número racional em sua forma decimal. Então, vamos escrever como número racional primeiro. Eu tenho 15 bandeiras. Quantas eu tenho aqui, ó? É só eu tirar as de Minas, né? É o que completa lá. São 9 bandeiras, tirando as de Minas. Posso devolver essa resposta? De jeito nenhum. Eu tenho que simplificar. Dá para mim dividir por 3 em tanto o numerador como o denominador. Eu acho como fração para responder em número racional, aqui, ó, 3 quintos. Mas ele quer na forma decimal. A gente vai ter que dividir o 3 por 5, 0, porque 3 não divide 5, põe o 0, 30 dividido por 5, aí sim, 6. 6 vezes 5, 30. Então, na forma decimal, 3 quintos é igual a 0,6. E tem mais uma letra, a letra D. Você sabe o significado dos dizeres presentes na bandeira do nosso estado? Pesquise e transcreva. Então, eu pesquisei lá no www.mg.gov.br, está lá, a bandeira de Minas Gerais é composta de um triângulo vermelho sobre fundo branco, contornado pela expressão em latim, libertas quae será tamen. Lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade ainda que tardia. Vamos para a questão 4? A questão 4 tem essa tirinha aqui, ó. Então, é a tirinha do Charlie Brown. E ele fala assim, penso naquela garotinha ruiva o tempo todo, mas sei que ela não pensa em mim. Ela não pensa em mim porque sou um nada e não se pode pensar em nada. Aí o amigo dele aqui, ó, você não é um nada, Charlie Brown. Ele falou, não? Mas alguma garota pensa em um 0,00001? O número, aqui na letra A, o número 0,00001, citado por Charlie Brown, é lido como 1/100º de milésimo. Então, você vai vendo aqui, ó, 10º, 100º, milésimo. Décimo, unidade,
décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Como você escreveria esse número na forma fracionária? É só a gente pôr embaixo o número que tiver aqui em cima, em cima. Embaixo a gente vai contar quantas casas decimais tem e quantos zeros a gente vai pôr na frente do 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no denominador, a gente vai colocar 100 mil aqui, ó. 5 zeros na frente. E em cima aqui é 1, então 1. Você concorda que 0,001 centésimo de milésimo é mesmo que nada? Ah, eu pus que sim, isso é muito pessoal, tá, gente? Cada um pode achar. Um pode achar que não, outro pode... Eu acho que sim, pois a unidade foi dividida em 100 mil partes, que é muita coisa. Na questão 5, é mais uma experiência para vocês fazerem, né? Vamos fazer a experiência e nela aprender um pouco mais sobre fração e números decimais. Então, você vai precisar de 4 garrafas, um copo. Então, ele manda você colocar uma garrafa com metade de água, outra com 1/4, outra com 1/8 e outra com 1/16. Depois, ele fala para você experimentar, bater, e você vai ver os sons que faz, como sons diferentes, ou assoprar. E ele fala, anote os números decimais obtidos e suas observações contra os sons emitidos. Então, os números decimais aí, meio, eu vou fazer o quê? Vamos abrir uma... Eu tenho esses 4 números aqui, e ele quer saber os decimais. Então, vamos abrir uma lousinha aqui, um quadrinho aqui, para a gente poder fazer 1 dividido por 2. Vou pôr 0,0. 5 vezes 2, 10. Olha lá, menos 10 deu 0. Então, o primeiro eu achei que é 0,5. O segundo, vamos apagar isso aí e começar de novo. 1 dividido por 4. Então, 0,10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Sobram 2. O 2 subiu errado, né? Mas aí eu continuo a conta até ter resto 0. Ponho mais um 0 aqui. Dá 5 vezes 4, 20. Então, 1/4 equivale a 0,25. Vamos apagar lá de novo. 1/8. Vamos dividir 1 por 8. 0, e o 0 lá. Agora, 10 dá para dividir por 8. Dá 1. 1 vezes 8, 8. Então, 10 menos 8 sobram 2. Vou pôr outro 0. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Então, 20 menos 16 sobra 4. Ponho mais um 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Então, agora deu resto 0, agora acabou. Eu achei que 1/8 é a mesma coisa que 0,125. Vamos pôr a resposta lá. Vou apagar de novo e vamos começar 1 dividido por 16. Vou pôr 0, e 0. Mas 10 também não dá para dividir por 16. O que eu faço então? 10 dividido por 16 também dá 0. Põe o 0 lá, não posso esquecer de pôr não. Vamos pôr mais um 0. 100, agora 100 dá para dividir por 16. 20 dividido por 100 seria 10 por 2, dá 5. Mas 16 é bem menos que 20. Vamos tentar 6. Vamos lá, 6 vezes 16, 6 vezes 6, 36, vem o 6 aqui, e vai 1, vai 3. 6 vezes 1, 6, com 3 que foi 96. 100 menos 96 sobram 4. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar. Ponho mais um 0, 40 dividido por 16 dá 2. 2 vezes 16, 32. 40 menos 32, 8. Põe o 0 outra vez. Aí vai dar 5. 5 vezes 16, eu vou achar 80. E achei o resultado. E achei, então, 1/16 é 0,625. E eu coloquei aqui que os sons mudam a tonalidade, se tornando mais agudo ou mais grave, conforme tenha mais ou menos líquido na garrafa. Então, assim a gente terminou a correção da semana 3. A semana que vem já é a última semana do PET 4.
Vamos esperar então. Até lá!